Você já começou a preparar a sua documentação para prestar contas com o Leão? Começa hoje a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019. O prazo segue, como sempre, até o dia 30 de abril. Nós convidamos o delegado da Receita no Piauí, Eudimar Alves, para tirar algumas das nossas dúvidas. Bom dia, delegado. Bom dia, Nádia. Obrigada pela presença. Primeira dúvida que a gente coloca aqui, esse ano pelo menos 7 mudanças, alterações já apresentadas aí pela Receita Federal para quem declara o imposto de renda. A dedução de gastos dos patrões com a previdência dos empregados domésticos não será mais permitida? Infelizmente, Nádia, ouvintes, telespectadores, esse ano não será possível deduzir o gasto do empregador doméstico com o seu empregado ou sua empregada doméstica. Infelizmente, por ter expirado o prazo da lei que previa essa dedução, a dedução para esse ano não será possível. Houve tentativa do governo federal em prorrogar essa dedução, mas não houve tempo hábil para aprovação de uma nova lei. Portanto, espera-se que para os próximos anos seja tramitada uma lei que permita a volta dessa dedução, mas para esse ano vocês não encontrarão, inclusive, o código dessa dedução no programa. Para nós que empregamos o doméstico, não é bom. A gente não vai poder ter essa dedução, que era em torno aí de R$ 1.200, R$ 1.300 por ano, que se declarava e que o imposto era considerado para efeitos de dedução. Vamos aqui à próxima colocação, porque as restituições esse ano também muda com relação aos lotes, que vão ser pagos de antecipação das restituições. Aliás, vão ser antecipadas, delegado? Positivo. É uma boa notícia, inclusive, para os contribuintes, esse ano, aqueles que possuem, especialmente os que possuem restituição a receber, os lotes de restituição nesse ano de 2020, o cronograma se antecipa e, portanto, o pagamento passa a ser a partir do último dia útil do mês de maio, será no dia 29 de maio, uma sexta-feira, e também os lotes se encurtaram para esse ano, de modo que o contribuinte receberá com maior celeridade a sua restituição. O último lote já vai se encerrar no dia 30 de setembro de 2020. Antes até novembro, Antes, só a título de comparação, ia de junho a dezembro, eram 7 lotes. Esse ano vai de maio a setembro, sendo apenas 5 lotes. E quem recebe primeiro a restituição são aquelas mesmas pessoas que antigamente também já recebiam? Quem declara primeiro, pessoas idosas, pessoas com doenças graves? Exatamente, Nádia. Existe um conjunto de prioridades legais, Essas pessoas recebem a restituição com prioridade em relação aos demais. É o caso dos maiores de 60 anos e dentro dos maiores de 60 anos, especialmente aqueles que têm maior de 80 anos, e também os portadores de doença física, de deficiência física ou moléstia grave, e ainda aqueles que possuem como principal fonte pagadora o magistério. A principal renda é do magistério, também tem a prioridade na restituição. Respeitadas essas prioridades legais, aquele que entregar a declaração com mais antecedência, aquele que entregar primeiro, recebe primeiro a restituição. Tá bom, vamos aqui à próxima dúvida. Doações a fundos de idosos também podem ser deduzidas no imposto de renda? Essa é uma novidade, é uma facilidade que a Receita comemora bastante esse ano, essa possibilidade de doação direta na declaração, que já era possível para os fundos da criança e do adolescente, e esse ano também vai ser possível para os fundos do idoso. É uma modalidade de doação direta na declaração, significa dizer que você, no momento que vai fazer a sua declaração, tem a possibilidade de exercer essa cidadania fiscal, destinando parcela do imposto devido, portanto, sem aumentar o que você já iria pagar, mas apenas destinando de um modo específico para um fundo que o declarante previamente puder escolher ali no momento da declaração. Só para quem tem imposto a pagar? Ou dentro quem tem imposto a pagar e também quem tem imposto a restituir. Essa é uma pergunta bem pertinente, Quem tem imposto a pagar não pagará mais por isso, apenas vai dividir pedaço desse imposto aí, 3% dele, até 3%, podendo destinar ao fundo do idoso, podendo destinar também mais outros 3% ao fundo da criança e do adolescente, sem aumentar o imposto a pagar. E quem tem imposto a restituir, na verdade, tem acrescido ao valor da sua restituição o valor que for destinado ao fundo. Que maravilha, portanto, muito bom. E tem uma relação de instituições não há nenhum prejuízo para o contribuinte. Na hora de fazer a entrega, exato. Esses fundos eles precisam se cadastrar no ano anterior,
E aí o programa já contempla uma relação dos CNPJs desses fundos para que o contribuinte livremente escolha e possa, de repente, poder canalizar recursos do seu próprio imposto de renda para o seu próprio município, né, para alguma entidade que atue nessas áreas sociais. Muito bom isso. Olha, que a próxima dúvida que nós temos é com relação à inclusão dos CPFs de dependentes. Será a partir de que idade? Porque acho que houve uma mudança esse ano, né? Essa questão do CPF do dependente tem sido gradativa essa implantação, mas esse ano é a partir de toda e qualquer idade. Não, né? tem... Todo e qualquer dependente informado tem que ter o CPF. A partir de 12 anos o ano passado. Exatamente. Né? Agora tem Diminuiu dependente, tem CPF, tem que declarar. Exatamente, corretamente. Agora, o teto para a declaração, lembrando que é obrigada a declaração para quem recebeu no ano fiscal de 2019, que valores, delegado? Para declarar o imposto de renda, né, a principal regra para declarar é ter tido um rendimento tributável no ano de 2019 superior a R$ 28.559,70. Essa é a principal condição de obrigatoriedade. Também quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como, por exemplo, recebeu diárias, ajudas de custo, indenizações, saques do FGTS, superior a R$ 40 mil, também é obrigado a declarar. Quem também encerrou o ano com um patrimônio superior a R$ 300 mil em bens e direitos, também é obrigado a declarar. Fez operações em bolsas de valores ou assemelhadas, obteve ganho de capital na venda de bens, né? Todas essas são condições que levam a pessoa a ter que declarar uma condição independentemente da outra. Delegado, quais são os principais erros dos declarantes na hora, ou pelo menos problemas que enfrentam com a Receita na hora de preencher a declaração do imposto de renda? São erros muito frequentes, Nádia, a omissão de rendimentos, né? O esquecimento, às vezes, até mesmo, né? E aí a gente lembra o contribuinte que faz a sua declaração que ele realmente coloque todos os rendimentos obtidos durante o ano. Por exemplo, os rendimentos de salários, esses daí a gente normalmente não esquece, né? Mas também os rendimentos de aluguel, os rendimentos relativos a ações judiciais recebidas, precatórios recebidos, né? Serviço prestado, prestação de serviço eventual. Não esqueça de colocar os rendimentos, né? De fazer uma boa recapitulação aí na sua memória em relação aos rendimentos recebidos. E lembrar também que os dependentes que tenham rendimentos, também esses rendimentos devem ser informados na declaração. Ok, então daqui a pouco, às 8 horas, abre o sistema. A partir das 8 horas, a transmissão já será possível, né? Lembrando que o programa em si já está disponível desde as 8 horas do dia 20 de fevereiro. A gente, então, imagina aí que muitos contribuintes já se anteciparam, já preencheram a sua declaração e devem estar transmitindo aí a declaração a partir das primeiras horas do dia de hoje. Qual é o endereço da Receita na internet, delegado? A Receita é www.rfb.gov.br. O RFB. RFB. Receita Federal do Brasil. Tá bom, eu queria agradecer ao delegado da Receita Federal aqui no Piauí, Eudimar Alves. Obrigada, delegado, pelas informações. Dias de tirar muitas dúvidas nos próximos. Até o dia 30 de abril, transmito seus dados e evite problemas com o leão.